Pererê, papapá. Exatamente. Exatamente. Eu tive que colocar essa história justamente para falar das heranças e do pior, dos conflitos de heranças, que é um negócio realmente dramático nessa história aqui, né? Veja só. Não vamos falar nem do Pharma, nada desse negócio aqui. O fato é o seguinte, a gente veio com a humanidade daqui, junta com Atmahas. Qual era o traço, o perfil deles? Um povo guerreiro que estava a fim de construir um império na base da guerra, da dominação, da guerra do controle. Porque os impérios do tipo Sud, de um modo geral, trabalham nessa linha. Qual é a arma fundamental? Controle de mente e de forças da natureza através de magia. Está instalado no planeta Terra, pelo amor de Deus. É só o que tem, né? Não, eu não sei disso não. Ah, por causa da coisa do império? Não, eu acho até que saiu não. Hã? Nada, gente, isso é muito antigo. Vi que é ontem. Essas coisas tudo são ontem. Isso é coisa antiga, quer dizer. Então nós estamos somando, olha o que nós estamos somando. Uma tradição guerreira, imperial, do tipo Sud, de pessoas revoltosas e muito bravas, porque foram controlados pela alta cúpula de Avis, que não se entendiam entre eles de jeito nenhum, tanto é que se auto-explodiram, porque estavam disputando poder entre eles, e foi por isso que eles voaram pelo ar, né? Destruíram a civilização material deles todinha, e vai encontrar aqui um sistema solar bastante complicado, com bastante feridas muito grandes, né? com uma dispersão energética muito elevada, com almas estrangeiras aqui que... Todo sistema solar que se desorganiza, gente, começa a capturar pequenas humanidades remanescentes de outros grupos. Vai ficando tipo casa da sogra. Vai todo mundo vai lá, porque cabe todo mundo, aquela história. O negócio estava dramático e o que tinha aqui? Nós tínhamos o pessoal de Darmon, que teve que ser incorporado também lentamente. Então, um espírito guerreiro com um povo que também se destruiu por um perfeccionismo absolutamente exagerado. Por isso que eu brinquei com os virginianos antes do almoço, né? Perfeccionismo, legal. Levado ao extremo. E tem mais, a questão do perfeccionismo deles, isso é legal para Alice, não era, Alice, só numa questão específica, não. A ciência era perfeccionista, a arte era perfeccionista, tudo. Legal, até na perfeição até na destruição foram perfeitos, né? Nós temos embutido essa herança. É o perfeccionismo patológico, doentio, né? Então, aonde é que esse negócio exerce força muito grande? Recentemente, por exemplo, o perfeccionismo do marxismo histórico. Mao Tse-tung, por exemplo, aquele povo amarelo todo é uma estrutura Sud na origem. Sofreu uma influência terrível desse pessoal. Querem tudo igual, tudo absolutamente controlado. Hoje na China, agora já maneirou, mas na China se controlava o número de relações sexuais, afora o número de filhos. O negócio era danado. Pois foi exatamente por conta disso. Vocês sabem, por exemplo, sociedades tipo sueca, etc., que chegam a certos níveis de aperfeiçoamento do sistema de organização social, que começa a haver uma espécie de uma falta de finalidade, de uma tristeza, suicídios. Falta de objetivo, esse negócio todo. Isso destruiu Darmon. Só que lá era uma estrutura patológica, não foi o resultado da evolução natural das coisas. Lá havia um controle no sentido de uma absoluta, sabe? Tipo assim, quantos metros cúbicos de ar só pode respirar hoje? Se eu só respirar um pouco mais, um pouco menos, não tem aquele filme que controla todas as variáveis, e foi justamente por causa do controle variável que o sujeito escapa, porque o custo da perseguição estava fora da média. Não sei se vocês viram um sujeito que sai do subterrâneo e chega no... Não é um filme? É um filme que tem aí, não me lembro o nome. Green... Caldo Verde, né? Como é que é? Aquele que Jesus aparece numa tela eletrônica, que fala com todo mundo. Esse filme é muito interessante. É um sistema subterrâneo, a Terra tinha se destruído, cada indivíduo era controlado um a um.
E o custo de cada indivíduo era controlado, o custo energético, que eles comiam, tudo. E um sujeito que sair daquele negócio começou a dar trabalho demais ao sistema, persegui-lo e impor a ele a ordem vigente, que ele foi, na verdade, ele conseguiu escapar porque o custo unitário dele cresceu tanto que o sistema não pôde, autocensurou-se na perseguição e ele libertou-se por essa razão. É um filme muito curioso. Pois bem, gente, isso aí... O George Orwell não fala do mundo totalmente controlado também? Naquele 1984, fantástico, o Mundo Novo? Inspirado no Mundo Novo? Então, são coisas desse tipo, né, que destruiu Darmon. Essa coisa, viu, Alice, essa coisa está no mundo hoje de uma maneira absurda. Todas as pessoas controladoras, que impõem, autoritárias, no fundo estão captando essa energia, ou estão comprometidos com esse tipo de coisa. Até você imagina, por exemplo, sim, o Huxley, por exemplo, ele está denunciando isso, né? É um sujeito que é consciente de que existe isso e denuncia. Hã? Sim. É possível, é verdade. É possível que a consciência decorrente justamente de ter sido, né, participado dessa situação, né, trazido isso para a Terra. Então, a questão do controle, do exercício de poder para controlar indivíduos, para igualar todo mundo que pensa, e tem uma turma braba aí atrás de governo mundial, quando na verdade o sistema não vai ser esse. Então, existem essas heranças todas aqui. Ó, você vê, uma herança de guerra, olha que combinação terrível. Guerreiros a fim de expansão e criação de um novo império. Com um poder mental incrível, mágico, trabalhando com ciências mágicas, associado com um povo com mania de perfeição, né, e no plano patológico, de controlar também tudo. Aquele expansão. Nós temos, portanto, um quadro de grande complexidade em termos das heranças, por isso que eu chamei heranças psicogenético-biológicas. Então nós estamos herdando modelos de civilização, modelos de comportamento, de temperamento mesmo. Nós temos povos extremamente pacíficos e cooperadores, povos profundamente comprometidos com a beleza da arte de organização de civilizações evoluídas. Nós temos também um pessoal muito gelado, muito frio, isolado, trabalhando com a vida de uma perspectiva muito restrita, muito genética, né? Esses são fabricantes dos tronços, essas coisas todas. Nós temos seres que são, embora frios, duros e distantes, mas são vinculados aos macrosistemas. Eles têm uma visão muito própria do universo pela escala em que eles trabalham, né? E nós temos um povo extremamente problemático, guerreiro. Aqui, a índole avis é uma índole marcada demais pelo expansionismo. Todas as civilizações do grupo Sud têm essa história de crescer. Hoje o Império Sud, que é um império tão grande que existe representação fora da Via Láctea, vocês veem como é um império grande, gigantesco, não existe um membro da civilização deles que passe qualquer necessidade. Veja a perfeição do negócio. Igualzinho a nossa, né? Então, as organizações Sud também são extremamente perfeitas. E elas são mais flexíveis do que, por exemplo, o que estava acontecendo em Darmon. Darmon é um sistema Sud também que levou a... Ele não tinha, vamos dizer assim, uma perspectiva imperial, mas do controle local que levou o que levou. Enquanto esses daqui já haviam até abandonado o sangue guerreiro, o lance deles era alta magia. Nós herdamos dele coisas muito importantes, como, por exemplo, a própria psicotrônica. Todos os avanços, a chamada parapsicologia, essas coisas todas são avanços decorrentes de algumas misturas interessantes, de magia com ciência, talvez vinda daqui. É possível, é muito parecido. A gente pega druidas, a gente lembra muito desse esquema aqui, né? Então, a gente pode identificar nas diversas civilizações recentes da Terra traços dessas coisas todas, né? Presentes ainda hoje. E você vê que formam culturas que têm um compromisso, uma base geográfica específica.
foram distribuídos no mundo. Não é porque assim, puxa vida, onde é que estariam, portanto, as culturas maias, astecas, toltecas, olmecas? Que tipo de influência? Da onde seriam esse tipo de, essa influência, essa coisa, de onde viriam? Eu acredito que desses grupos aqui, né? Porque são modelos de civilizações muito light, são organizações avançadas, mas o povo é livre, né? Então são coisas, e tinha uma tecnologia avançada, um amor imenso pela beleza, a arquitetura deles é deslumbrante, né? Então você vê que a gente nota essas passagens, assim, são traços culturais, interessante que afloram e depois parece que aquele traço desaparece, né? Civilizações atlanticanas, foram esse grupo aqui, tem muita importância, que são os grupos dos maiores aqui, os mariôs, os maruins, que são os mais numerosos dessas raças, ligados a Zá e a Zi, né? Ah. De como a questão do povo guerreiro e tal, etc e tal, né? Talvez o processo, a grande resposta para isso que você está falando, seja integrar todas essas heranças de uma forma harmônica. Sim. Inclusive a herança do guerreiro. Sim, acredito, porque ainda tem mais uma. A gente fica brigando com essas heranças da gente. Agora, eu acho que o grande elemento harmonizador, veja, por que essas heranças ainda causam confusão aqui? Porque nós não temos o padrão genético biológico incorporado. Eu vou explicar, que é o fim da nossa conversa de hoje. Quando nós incorporarmos o nosso corpo original, nós vamos estar sintonizando a matéria local com o que nós tínhamos de ciência original. Ela ainda é deformada aqui por causa do acidente e por causa da precariedade da matéria local. Densa, talvez, uma coisa assim, né? Uma disfunção causada por isso. Agora, vamos dar uma pincelada em algumas contribuições interessantes aqui. Esse povo, Éleres, que eles são prediletos de Jesus, porque quando a Terra vem, essa civilização aqui começou a se desenvolver, gente, não vamos gastar tempo com isso. A LM Atmaras foi trazido para cá, aí os Moás e mais um monte de gente aqui, principalmente uma parte desse pessoal aqui, uma parte dos queratianos, esse pessoal começou a mexer na Terra, a Terra recebe o espírito de Darmon, Xiaomi, ela começa a se expandir, gerar matéria, sua crosta externa se racha, eles começam a implantar os mares, aí começa a haver a introdução da vida, olha aqui a importância desses caras aqui, eles que começaram a plantar os micro-organismos, aquele negócio todo, eles é que pegam o Darwin e põem no congelador, porque eles promovem a evolução acelerada, eles misturam animal, porque tem um monte de animais aqui na Terra, peixes, etc., aves, que na verdade são misturas de animais de outros sistemas adaptados aqui. Aula de fazer passarinho, né? Por aí. A aula de fazer girafa é que deve ser danado, né? Leva esse cara e tal. Alguma coisa falou assim, os meninos estavam atrapalhando, falou, dá um pouquinho de brincadeira para esses meninos aí. Eles fizeram o hipopótamo, fizeram a girafa, para não atrapalhar o adulto que estava trabalhando nos laboratórios. Deve ser um negócio desse, porque tem uns animais que realmente não dá para entender, né? Ou então algum menino que resolveu fazer aquele bicho que tem bico de pato, como é que é aquele? Ornitorrinco. Né? Deve ter sido uma diversão geral, misturaram com tudo. Bom, agora, essas heranças então todas se somam. Agora, gente, além da herança de temperamentos, interesses, ciências e tecnologias bem diversificadas, se você vê um disco voador de Zay, é completamente diferente de um de Zir, completamente diferente de um de Ok. Esse aqui tem um sistema de propulsão, esse aqui tem outro, esse aqui tem outro. Quer dizer, são civilizações que seguiram caminhos muito diferentes do ponto de vista tecnológico. As cidades deles aqui completamente diferentes desses daqui. Mesmo aqui dentro, você pega aqui um planeta desse, uma cidade de Melbourne não tem nada a ver com a cidade de Massá, são cidades completamente diferentes. Aliás, são planetas bem diferentes. Esse daqui é um planeta, aliás, Massá tem uma pancada de lua e é um planeta rochoso para danar, enquanto esses aqui são muito bonitos. Já lembro muito mais a Terra. Só que aqui é aquele planeta que alguns historiadores imaginaram aquelas historinhas dos liliputianos, porque os vegetais aqui são gigantescos. São gigantescos aqui. Os vegetais têm folhas assim
quilômetros quadrados, são coisas diferentes, completamente diferentes dos vegetais que nós temos aqui. Né? Mol e Mol-Li. Esse Mol-Li é pequeno, esse Mol é grande. Elleris, tá. Então, além de todos os temperamentos, esse negócio todo, começaram a haver outras minorias a participar de maneira significativa. Esses Elleris são muito importantes. Por quê? O que é? Quando essa civilização se desenvolve, tudo bonitinho, parará, BBB, chega no momento, por causa da entrada de Júpiter, por causa da destruição de Darmon, o Sol começou a apresentar alguns comportamentos esquisitos. Houve um período de muita preocupação e, por fim, o Sol dá um chilique qualquer lá e estraga o barato inteirinho. Como era uma experiência que estava o barato. Todo o projeto de implantação dessas humanidades, se vê prejudicado, principalmente na faixa vibratória do etérico, ou seja, o nosso corpo etérico sofre danos profundos e não igual, quer dizer, cada indivíduo sofreu um dano específico, é como se nós fôssemos um conjunto de um monte de placas de circuito, cada um resolve queimar uma ou uma parte de uma, que ninguém queimou igual, então, vários chips danificados, mas foi uma bagunça geral, e isso fez com que a descendência, as seguintes gerações, viessem pessoas completamente alienadas de totalidade, perderam identidade, não sabiam quem eram, coisa nenhuma. Aí, o que aconteceu com esse acidente aqui? O pessoal todo examinou a confusão que tinha acontecido e falou, puxa vida, não podemos fazer nada agora. Vamos ter que esperar o sistema solar dar, sei lá quantas voltas em volta da galáxia, para tudo serenar novamente, o Sol voltar a ter um comportamento bonitinho e tal, porque não podemos fazer nada agora. Nem podemos nem fazer o levantamento do estrago. Eles pegam e vão embora e ficam nesses outros sistemas solares aqui, aguardando. A Terra é isolada e monta uma quarentena para ela. E ficam lá os quase bestas, né? Porque diz que o homem virou praticamente animal de novo, passou a conviver com os animais e virou-se do jeito que pôde. Durante muito tempo, eles usam a expressão também eras incontáveis. A humanidade ficou largada à sua própria sorte, nada poderia ser feito. Sim, tanto é que eu digo que, por exemplo, nós não temos hoje como acessar, do ponto de vista de hipnose regressiva, nós não temos como acessar pós-acidente, está bloqueado para não deixar justamente a gente chegar aonde não deve. Pré-acidente. Né? Não dá. Tem um elemento sensor, um ZUD sensor bloqueando essa passagem. Nós podemos ter informações sobre isso, mas de seres que estão nos falando o que aconteceu antes, contando, portanto revelando, lembrando não, ok? Então, aí, quando a quarentena estava acabando, isto é, quando a Terra começou a apresentar umas certas possibilidades de intervenção, chegam aqui os povos chamados Elleris. Elleris. Esses são povos servidores de causas, são seres espiritualizadíssimos. O lance deles é puro amor, serviço de ajuda. Eles não vieram aqui para corrigir circuito quebrado, nada disso. Eles chegaram para ajudar as pessoas na condição objetiva que elas estavam, vivendo com animais. E lentamente foram ajudando as pessoas a melhorarem sua vida. Aí eles introduzem novamente o fogo, ajudam eles a melhorarem as grutas, a construir abrigos fora, sabe, uma medicina rudimentar, ensinaram armas para caçar. Tudo isso que a ciência desconfia que o homem primitivo aprendeu a fazer de alguma maneira. Né? Eles separavam os grupos se juntavam de novo, tiravam os animais dos homens, eles se juntavam. E a paciência de Jó eram os Elleris. Eles são povos livres, soltos, eles não são confederados, são independentes completamente, e vieram fazer esse tipo de coisa aqui, e eles introduziram, para ajudá-los no cotidiano do trabalho técnico deles e do auxílio, criaturas artificiais na forma humana, pequenos, que são Heronquis, seres artificiais biológicos, vivos, que têm sentimentos, essa coisa toda, mas não têm alma. Heronquis. Eles introduziram essas criaturas aqui também. Bom, eu esqueci de falar um negócio aqui, que é importante também, gente, é que quando começaram a tentar fazer os grupos estrangeiros nascer aqui na Terra, depois de completado o ciclo das plantas, dos animais, dos oceanos, esse negócio todo,
Nós tivemos, então, uma contribuição genética frustrada, né? Nós recebemos também uma primeira carga aí de herança animal, porque como não foi possível a inseminação através de raças do espaço, para gerar um corpo inicial aqui na Terra, eles usaram seres híbridos, que eram fabricados geneticamente, usando genes humanos e genes de animais. Os primatas dessa família, né? Isso foi um primeiro impacto na nossa herança, nós recebemos uma carga aí. Depois do acidente, no programa de recuperação, partiram dos homens decadentes, né, genético-biologicamente, e introduziram novamente elementos artificiais, entre os quais alguns também de origem animal. Portanto, 2 vezes nós recebemos genes tirados de animais, no sentido de garantir certas condições de subsistência no planeta, da maneira como o planeta se apresentava na época. Bom, então essa contribuição é importante e é uma contribuição danosa para danar. Nós incorporamos ao nosso comportamento coisas que não tínhamos, principalmente jurisdição territorial, que é comportamento animal, definir território e jurisdição. Isso não pertence ao reino humano. Nenhum humano de qualquer sistema diz: esse planeta é meu, essa terra é minha. Aonde existe isso, é uma herança que pertence ao reino humano. Mesmo as organizações imperiais, absolutamente não definem território. Se eles ocupam um planeta e lá vive um povo independente, não tem problema nenhum. O planeta não pertence a ninguém. Eles não têm essa ideia de que esse planeta é meu. Eles são povos que têm consciência de que a humanidade, as humanidades todas são livres e habitam um espaço, e que os planetas são uma relação de afinidade com eles. Eles não são proprietários de uma criatura. Aqui seria a mesma coisa que a gente escravizar aqui na Terra. Eles têm essa consciência, eles não escravizam planetas. Têm a consciência de que eles ocupam planetas, existe uma relação de respeito mútuo, cada um se organiza do jeito que quiser, usa os recursos naturais, devolve as coisas de maneira limpa e organizada. É uma situação muito diferente da nossa aqui. Bom, então, além da herança animal, chegam as heranças. Essa herança é importante dos Elleres, porque eles trazem para cá heronquis, servidores artificiais, biológicos, e também muito dos seus aspectos de comportamentais. Não tanto genético-biológico, porque eles não se misturaram com os humanos, mas eles trouxeram uma valiosíssima contribuição que depois vem ser abençoada pelo Mestre Jesus. Porque, no fundo, é a própria doutrina dele colocada antes, né, da própria vinda dele. Olha, Alice, eu já fiz essa pergunta, viu? Mas eu não sei, não tenho referência para dizer. Os Elleres, Jesus abençoa eles. Eu tenho até um trecho de um poema, na verdade do conteúdo, vamos ver se eu acho aqui, que se refere aos Elleres. Tem um ponto desse resumo aqui, que é um roteiro de um livro, tem a chegada dos Elleres, 1 a 1, motivados pelos clamores dos terrestres e que ecoavam no éter, cuidaram dos que restaram e começaram a formar uma legião de apoiadores, que mais tarde denominaram-se os confederados. Né? Eles começam a assistir à humanidade de uma maneira voluntária. Isso promove a organização de outros povos para entrar no projeto para ajudar a humanidade. É aí que nasce os confederados, que é um grupo da confederação vinculado à problemática terrestre. Não descendentes. A atitude deles é que conclama povos a se organizarem para ajudar. Tanto é que eles depois vão embora. Os Elleres vão embora e deixam apenas os seus servidores, que foram base para o trabalho genético-biológico posterior. Aqui tem... eu quero ver o que... Tem mais coisas sobre os Elleres aqui. Deixa eu ver onde é que está. Porque há um trecho aqui em que Jesus fala dos Elleres. Aqui, vamos ver. Há um momento, nesse processo todo, em que existe um período chamado Samarata,
que quer dizer nuvens pesadas em alto mar, ocasião em que houve uma espécie de dispersão geral, inclusive por razões de desavença interna sobre a condução do processo de recuperação, em razão da incompatibilidade científicas e de procedimentos. Você vê que eles se embananaram, a herança é tão complicada que o próprio Jesus, com a turma toda que estava coordenando esse negócio, chegou uma hora que deu uma dispersão geral, o negócio não foi para diante, porque cada um tinha uma ideia de como fazer o projeto de recuperação. O negócio ficou complicado para danar. Aí acontece o retorno das missões. Quer dizer, missões partindo desses sistemas solares todos, né? Enfim, todo o pessoal todo retorna para a Terra, já que a Terra já, inclusive, já começou a ser assistida pelos Héleres, começaram a promover uma maneira organizada de salvar, né? De recuperar a humanidade. Então acontece o retorno das missões com a chegada do pacificador, Itza. Então ele é conhecido, o navegador Itza é conhecido também com o nome de o pacificador. Em Vênus. Não, muito antes. Ele se enraiza em Vênus, porque ele sente que não adianta ele ficar lá no sistema solar de Sírios, comandando a coisa aqui. Já que tinha acontecido o problema aqui, o pepino aqui, ele resolve se enraizar no sistema solar. Então projeta sua consciência em Vênus, né, e passa a ser como que um venusino. Onde encontra-se com o príncipe de Darmon. Esse é o nome que eu tenho. O príncipe de Darmon, o planeta batido aí pela perfeição, é Sanat Kumara, Melquisedeque. Então o príncipe de Darmon era um venusino chefão de Darmon, o planeta que se destruiu. Você vê que Melquisedeque era o camarada que foi o responsável pela humanidade que chegou a esse comportamento radical, patológico, muito esquisito isso, né, da perfeição. Ou seja, a cabeça dele era assim também. Hã? A cabeça dele era assim também. Mas o que eu não sei é se ele já estava lá para evitar que isso acontecesse, porque ele não era de lá, ele era venusino, isso é estranho. É possível que ele tenha entrado já no sistema de Darmon numa tentativa meio que desesperada de fazer com que aquele planeta não chegasse às últimas consequências. No entanto, teria fracassado, né? Ele ganha uma nova chance, porque quando o espírito do planeta destruído vem para a Terra e ele começa a reunir todo o povo, talvez ele esteja agora remontando, né, todo o povo para iniciá-lo numa nova perspectiva e não naquela que estava vigente. Sim. Sim. Uhum. Ele então, onde encontra-se Jesus, então encontra-se com o príncipe de Darmon, Sanat Kumara, e sela um acordo de cooperação, e o projeto é retomado. A Irmandade dos Sete Raios, servidores celestes, e da qual o mestre Sananda, ou Jesus, é membro, transforma-se na Terra na fraternidade branca. Ou seja, branca por reunir todas as cores de todas as bandeiras, ou opiniões, ou ciências e origens. Quer dizer, é um acordo em que então todas as ciências, todas as formas de comportamento seriam toleradas, admitidas para um bem comum. Porque o que não estava dando certo antes, e que talvez tenha sido o motivo deles não preverem o acidente solar, porque cada um ficou vendo do seu ponto de vista. E isso permitiu com que o acidente pegasse todo mundo de surpresa. Talvez se existisse uma visão, um consenso, uma utilização de toda essa potencialidade de uma maneira integrada, talvez tivessem previsto o acidente e evitado um mal maior. Então Jesus fala, puxa, eu vou ter que estar direto no assunto. Ele vem, se estabelece em Vênus, articula uma aliança com Melquisedeque para reunir todo o povo de Darmon, trazer suas almas também, constituindo, portanto, a 13ª tradição, o 13º povo. Aí nasce a fraternidade branca, e depois o seguinte, os Héleres, abraçados por Jesus, eu tenho um trecho em aspas que fala o seguinte, e desde aquele dia no qual Jesus conheceu os Héleres, né? Desde aquele dia em que meus olhos pousaram sobre aquelas faces, Jesus falando dos Héleres, faces, minha gente não experimentou mais a solidão cá por essas terras. Meus passos desde então pisaram trilhas e deixaram por onde passaram largas vias. Ou seja, quando Jesus conhece os Héleres, o povo que veio com Jesus começou a contar com uma assistência maravilhosa. Jesus reconheceu, olhando nas faces dos Héleres, viu ali como se fosse a própria expressão do destino futuro da humanidade.
Então, o pessoal que veio com Jesus começou a contar com os Héleres. Por isso que Jesus abençoa eles. E fala, desde aquele tempo, que o povo dele não ficou mais só. Já contavam com os Héleres. Não experimentava mais a solidão. Portanto, os Héleres foram grandes assistentes do trabalho. E aí, olha, largas vias. Ganham uma estrutura e dentre eles destacam-se os fraternários. Quer dizer, da aliança nascem os fraternários, essa aliança entre os Héleres e o povo que veio com Jesus. Ordem mística oculta que reúne Héleres e Saraianos, que passam a dar origem às escolas iniciáticas de preparação oculta para as encarnações dos mestres proclamados avataras, para cada era ou sub-era. Uns são anunciadores, que abrem o caminho, e outros realizam um trabalho posterior, em revezamento. Então, Héleres e Saraianos se articulam e dão origem... Saraianos, gente, é o pessoal que acompanha Jesus. A visita de Jesus a Vênus com seu povo, formado de 12.096 casais de chamas gêmeas, ditos Saraianos, que quer dizer aqueles que andam com sandálias e túnicas e têm a cabeça coberta. São 12.096 casais, esse agrupamento ligado a Jesus, ditos Saraianos, que tem essa característica curiosa de andar com túnicas, sandálias e com a cabeça coberta, com aquele capuz, né? Toda vez que você vê em qualquer desenho animal, aquelas criaturas com capuz e rosto escondido na sombra, é símbolo desse povo, Saraianos. Eles ajudam, é aquele a quem, quando Jesus fala de você dar com a mão direita e a esquerda não saber o que dá, isso é um aprendizado tipicamente saraiano. Eles se doam no universo absolutamente sem se identificar. Eles são... Hã? Sim, isso tudo faz parte, na verdade, é um conhecimento cósmico de sabedoria, né? Agora, o que você acha, por exemplo, essa configuração de Sirius, que fazia parte do outro sistema solar, para Vênus, que já fazia parte do nosso sistema solar, pode ter sido também já uma estratégia de adaptação vibracional para o encarne lá na frente, né? Sim, tanto é que mais tarde, graças ao fato dele já estar ancorado no sistema solar, é que ele pôde vir nascer aqui na carne da Terra. É o planeta mais evoluído do sistema solar. Passagem. Ele precisava ancoragem aqui. Qual o sistema que ele poderia ancorar? O mais evoluído do sistema, planeta daqui do sistema. Os venusinos. Não sei. Eu só tenho informações sobre a ancoragem espiritual dele. Não sei. Aí, de lá, é que ele inicia o trabalho na Terra. E depois lança a ancoragem terrestre também, né? Porque em Shambhala, né? Apenas no astral da Terra. Você vê que aqui ele só vem fisicamente de vez em quando, através das expressões como avatar, como mensageiro, né? Ele não nasce na Terra como um habitante. Pois é, você vê que sua estirpe espiritual é compatível eventualmente com a alta hierarquia venusina. Lá talvez ele conviva. Mas aqui ele é um instrutor espiritual, ele não convive, né? Ele faz parte de um outro nível de civilização, de organização, né? Isso tudo é uma aberração do ponto de vista de religião, isso é pura heresia, né? Mas ele é o mais avançado de todas essas criaturas. Quando uma humanidade não consegue, um planeta não consegue chocar uma humanidade, quer dizer, chocar no sentido da galinha, os pintinhos e os ovos, né? Chocar, dar origem a uma humanidade, aquela linhagem é recolhida para o Sol de novo. Porque o Sol estende um braço e parte da humanidade solar se manifesta no planeta. Quando o planeta não está em posição adequada energeticamente, aquela humanidade vira uma espécie de um galho que não vingou, né, da árvore. E o Sol então recolhe aquelas mônadas de novo. E isso vai acontecer em relação a Mercúrio, porque Mercúrio então teria a sua humanidade original, que nunca é natimorta, ela nunca conseguiu acontecer. Lá tem bases, mas não tem humanidade própria, não vingou, ela ficou em potencial. Então agora, essa humanidade de Mercúrio vai ser recolhida para o Sol. Reaproveitada, reciclada no sistema. Não planeta. Claro que pode. Como pode? Pode sim. É a mesma confusão que faz com os anjos. Tem muitas confusões, né? Porque o que eu vejo é o seguinte: os canais que estão trabalhando com sistemas cosmogônicos, quer dizer, que têm a visão de conjunto, estão conseguindo enquadrar legal as coisas.
Mas quando um sensitivo pega uma informação só, ele chega assim, pega um poema, a comunicação não fala, o Mercúrio vai para Marte. Isso deve ter um sistema qualquer de comunicação que na interpretação parcial acaba dando uma interpretação errada. Exatamente. Não tem sentido. Não tem. Exatamente. Uhum. O poema, por exemplo, de Tito e Parma é lindo, parece uma briga de pessoas. É como assim. Eu não sei nenhum de cor, eu não sei mesmo. Eu trago escrito às vezes porque eu não consigo lembrar de cor. Então, seria o espírito vamos dizer, do esquema do poema, é como se uma pessoa falasse assim para outra, né? E vim em sua direção, eu busquei o abraço, mas você não me quis. E assim dispersos fomos embora. Aí, até você entender, é muito incrível o lance, mas tem coerência na estrutura toda. Aí você vai interpretando, vai entendendo o que eles querem dizer com aquilo, né? Tem. Sabe qual é o problema? Por que eles não dizem objetivamente? Porque os conceitos que eles trabalham são completamente diferentes do nosso. Nós que temos que dar. Mas como eles têm mais inteligência do que a gente, por que eles não conhecem o nosso conceito? Eles podiam dar tudo de presente, então qual é a necessidade de a gente existir? Ninguém interfere, não. Nós temos que avançar com o nosso esforço mesmo. E o esforço interpretativo é um esforço que exige energia demais da gente. Demais. E eu, por exemplo, só estou podendo fazer esse trabalho porque tem um monte de gente no mundo inteiro crescendo, amadurecendo, etc. Porque senão o canal sensível a isso não receberia. Não é um trabalho individual. Nunca tive essa ilusão. Eu sei que se não existir gente batendo perna no mundo para crescer espiritualmente, eu não acesso isso aí. É um trabalho de coletivo. E eles querem que esse conhecimento não seja objeto de crença, mas de uma integração, portanto, uma percepção intuitiva do indivíduo. Porque tem um monte de gente que assiste esse negócio todo e fala, Gonzaga, eu não conhecia esses nomes, não conhecia nada, nunca estudei isso, mas eu sinto, alguma coisa em mim sente que isso é assim mesmo, eu sinto. Quer dizer, as pessoas sabem do negócio todo, eles já sabem dessas coisas, eu apenas estou lembrando, né? Agora, e tudo essa maneira de ensinar é uma construção que eu fui elaborando de como ensinar esse negócio. Porque se eu chegar aqui com a pilha dos poemas e as anotações de clarividência, vocês vão olhar tudo isso aqui e falar, isso não tem lógica. Quem construiu, quem mostrou que isso é um sistema único que eles estão transmitindo. Olha, sabe o que eu fiz uma vez? Eu tinha poemas que o início deles era uma saudação. Eu não tinha paciência para escrever a saudação, porque eu sempre me interessava pelo que vinha depois da saudação. E a saudação mudava, sempre uma coisa, e eu não conseguia entender aquela história. Eu falei, por que não são todas iguais? Eu boto logo um carimbo, né? E fica tudo igual. Depois de um tempo que eu descobri que as saudações, nas saudações, eles estavam passando uma chave incrível para eu entender hierarquias interplanetárias. Aí quando eu quis resgatar as que eu não anotei, quer dizer que eu não tinha anotado nada. Mas aí eu já tinha percebido a lógica da coisa, não foi necessário acessar material. Porque depois que eu entendo, eu posso tocar fogo. Não esqueço mais. Eu entendo o que é o negócio, que aprendi, encontrei a maneira de ensinar, aí eu não. Não. Eu só guardo os poemas, porque são muito poéticos, são herméticos, extraordinários. Mas anotações de clarividência, de jeito nenhum. Eu anoto, entendo, depois que eu entendo, porque é rascunho meu, né? Eu anoto o que eu entendi, porque ela vem por imagens. Não tenho nenhuma câmera conectada aqui, se eu tivesse, né? Mas não existe isso. Então eu anoto as coisas como eu vou compreendendo. Aí à medida que eu desenvolvo um modelo didático para ensinar, aí não preciso mais da anotação. Então veja, o aparecimento do Elleris introduz um comportamento ético radicalmente diferente, um comportamento síntese de alguma maneira, porque é um povo que serve voluntariamente. Eles têm a ciência e a tecnologia do serviço amoroso, né? Eu identifico muito aqui com o mestre Rovena, com Raio Rosa, um trabalho absolutamente limpo, transparente e de doação
sem intervenção, é doação mesmo. Eles não entraram para dizer assim é assado. Não, eles pegaram a situação objetiva e ajudam as pessoas dentro das situações em que elas estão objetivamente. Não interfere. Né? É, portanto, uma relação incrivelmente amorosa. Tão amorosa que o Mestre Jesus abençoa. E diz que a partir daí a equipe dele mesmo já não se sentia mais só, porque contava com os Helleres. Bom, evoluindo a questão. Há outras minorias, gente. Pós-acidente, quando tudo começa a se recuperar, e vem as civilizações pré-hiperbórea, depois os hiperbóreos, depois os lemurianos, depois os atlanticanos, e de vez em quando o Dó estão passando, né? Confusão toda, e dilúvio, e limpa e reorganiza tudo. Tudo. Inclusive as grandes glaciações, né? Todo esse tipo de coisa que a ciência pode perfeitamente pegar alguns eventos catastróficos na Terra, pode ter certeza que era a passagem dele. Porque o Dóton, ele não é regular a passagem dele, porque ele é um planeta que persegue o Sol. Então, olha que situação, ele não dá periodicidade regular. O Sol está andando assim, né? E o Dóton vem atrás, né? Só que o sistema solar andando assim, o Dóton vem assim, né? Ele vai alcançar o Sol para fazer a curva, né? Ele mergulha, né? O Sol continua andando, né? Ele vai indo junto, ele vai subir. Só que quando ele vem para cá, ele se afasta a uma velocidade relativa muito maior, porque o sistema solar continua indo para lá, e ele vai. A próxima passagem dele vai ser incrivelmente demorada, né? Aí depois ele vai lenta, breca, freia lá, ela vem lentamente acelerando de novo, até chegar no Sol de novo, ó, é tempo. Mas no segundo mergulho dele, ele muda a angulação dele, né? Então, ele mergulha no sistema solar, né? Se afasta, como ele vem de longe, o que vai acontecer? Ele vai mergulhar, vai passar e ele vai agora para longe lá. Quando ele vai voltar, o sistema solar já andou. Aí de repente ele vai encontrar o Sol já muito perto, e não longe como antes. Por isso que não dá cálculo astronômico. Quer dizer, nós teríamos que ter uma série tão grande de eventos dele para saber que órbita maluca é essa, porque ele tem uma órbita mais ou menos assim, ó. Né? Não dá para fazer, né? Ele vem aqui, o sistema volta. Quando ele vai lá para trás, o Sol vai para frente. Ele volta. Como ele vem de muito longe, ele acelera. Quando ele chega no Sol, que ele passa do Sol. Aí, quando ele começa a voltar, tem... o tempo todo, e inclinado em relação à eclíptica. Olha a confusão que isso dá. Então, quando ele vem voltando já, de ter passado o Sol, é muito rápida a aproximação, porque ele vem vindo justamente na direção que o Sol vem. Aí ele vai cruzar novamente o Sol. Aí o Sol vai indo, aí ele vai brecar dessa vez muito mais rápido, né? Aí ele vai fazer a curva e vai correr atrás do Sol de novo. Aí é lento o processo, até ele chegar. Quer dizer, os encontros com o Sol apresentam uma periodicidade estranhas para se ter cálculo de órbita, essas coisas todas. Os maias conseguiam saber mais ou menos quando eles passavam, e tinha um sistema calendarial dele baseado nesses eventos astronômicos de monta. Bom, essa herança toda, gente, se complica também por causa de alguns pequenos problemas aqui de minorias. Depois de todo o sucesso da reprogramação toda, né, nessa época lemuriana, Atlântida, etc., começam a vir povos menores para cá. Aí chegam civilizações de outros planetas que vêm aqui descem seu povo, com nave, constroem suas cidades, tudo, e depois, vão embora e deixam os descendentes, misturas de terrestre com gente deles. Aí se encontram as antigas civilizações do Amazonas, civilizações, as amarelos, os povos amarelos todos, japoneses, chineses, enfim, coreanos, aquela turma toda, povos vermelhos, toda a tradição vermelha, a norte-americana, do índio-americano, etc., tudo veio do espaço um dia, e afora outras minorias negras da África, porque existe na Terra 3 linhagens de negra: os negros lemurianos, os negros que vieram do espaço, e os negros que, misturados com outros povos, dão origem a essas raças que hoje estão lá pelo Oriente Médio, né? Principalmente pela Índia, que é uma pele extremamente escura, né? No entanto, com traços que lembram o branco ocidental, né? Então, essas misturas todas, isso é complexo. Um dia, quem sabe, a humanidade vai ter um mapa
das contribuições minoritárias que determinaram a atual distribuição de raças na Terra. E cada uma foi colocada num lugar do planeta, elas não foram espalhadas. Você vê que as raças apresentam localização geográfica bastante rígida, né? Bom, essas contribuições todas, de alguma maneira, já tinham correspondência com esses comportamentos aqui, né? Vocês notem a civilização chinesa, por exemplo, e os japoneses. Basta olhar que vocês sentem que são organizações SUD, do tipo imperial, extremamente controladas, porque o Japão é o que é hoje, né? A China, que passou pela experiência socialista, né, que era uma padronização violenta, isso tudo é característico do sistema SUD e dos sistemas imperiais, né? E a expansão mesmo do Império Chinês, você vê a população, o SUD tem cidades com populações da ordem de 350, 400 milhões de pessoas, uma cidade só, num planeta. E você veja a população chinesa, que curiosa, está com 2 bi de pessoas. Todos os sistemas SUD têm grande população, os sistemas Ramas não são de grande população. Quer dizer, são características que a gente nota que eles vieram de sistemas que são SUD também, misturando. Então nós estamos, olha aqui, a Maharaj é SUD, o povo guerreiro que veio é SUD. 11 povos estrangeiros, todos do grupo Rama. E encontram aqui no sistema solar o 13º povo também do sistema SUD. Então são 2 SUDs, 11 Ramas. Isso tudo é misturado aqui. E cada um desses povos com seu chefão, sua liderança, sua estrutura de governo, isso tudo para integrar, e com heranças genético-biológicas diferentes, muitas das quais com um certo nível de incompatibilidade genética, que tiveram que ser ajustados. E essas minorias, que vêm se somar, trazendo também as suas tradições, sua biologia, sua genética, etc. Hã? É o mesmo, exatamente, é a mesma bagunça, né? Crença, aqui é uma loucura total. Sabe, é como se espécie que o Brasil fosse uma síntese da experiência humana. Né? Experiência Terra como um todo. Aqui está se juntando tudo. Você encontra aqui gente do mundo inteiro. A colonização brasileira é uma loucura também. Depois de negros, índios, portugueses, etc., vieram outras minorias, alemães, holandês, italiano, vem todo mundo. Afora uns que ninguém sabe onde é que vem. Tem de tudo. Tem filho do Boto. Tem, né? Hã? É uma relação? Não, é possível que tenha. Agora, é uma consideração que você para fazer uma afirmativa, né? Agora, veja bem, é uma região que tem grande número de bases intraterrestres. De repente, porque, por exemplo, se essa região é predestinada, é uma amostra de tudo, é predestinada a sustentar modelos de organização que vão agora servir de base, é possível que haja essa relação. Mas essa ideia de que o Brasil, por exemplo, tem OVNIs acontecendo aqui à torta e direita, eu não tenho muita certeza, porque eu acho que no mundo inteiro eles estão presentes praticamente com a mesma assiduidade. Sabe? A Austrália está um escândalo, a África é impressionante, os Estados Unidos, a quantidade de ocorrência é gigantesca, em toda aqui, a América do Sul inteira, região, América Central, Porto Rico, não existe praticamente um dia que os aeroportos em Porto Rico hoje ofereçam um problema de pouso por causa de OVNI. Sim. Isso assim. Até porque quem nasce no Brasil são das almas mais antigas do sistema todo. A antiguidade da alma. A memória, claro, porque a antiguidade está muito relacionado à capacidade de rememorar. Né? Quer dizer, está aflorando no brasileiro, intuitivamente, coisas. Tanto é que esses sistemas aqui, por exemplo, estão nascendo no Brasil. O próprio sincretismo religioso no Brasil, que permite a comunhão de várias cosmogonias, isso é característico de povos de alma muito velhas. Aqui, qualquer um de nós aqui, a senhora, por exemplo, certamente eu tenho certeza que a senhora já foi budista. A senhora teve formação católica nessa vida? Pois bem, a senhora foi budista, foi católica, e, portanto, a senhora já tem integrado certas estruturas do budismo num monte de religião. Todos nós aqui passamos por outras coisas. Né? Integramos isso. Quando a senhora um dia desencarnou como budista, lá no nível hiperfísico, a senhora foi recebida como um budista, a senhora passou por um descondicionamento e falou, olha, a senhora vai nascer numa cultura agora que as tradições são católicas.
E a senhora nasceu no Brasil, por exemplo. Aqui a senhora é católica. Na vida futura, né, se existir, não vai existir mais nada disso, a senhora poderia ser presbiteriana, né, de repente numa outra. Senhora... Por quê? Porque nós adotamos as crenças da cultura onde nós nascemos. E cismamos que aquilo é verdade. Todo mundo acha. Ótimo. Então isso quer dizer que a herança... Então, isso mostra que a senhora tem elementos fortes ainda da cultura anterior. Agora, o que os espaciais dizem é que nós não temos que adotar nada, nenhuma dessas, é que isso é que muda a história. Porque eles dizem que as religiões alienam as pessoas. Eles querem sim a espiritualidade. Espiritualidade para eles é conexão direta, interna. Liberdade. Exatamente. Exato, você acredita ou não acredita, eles não querem saber disso, eles querem conhecimento. É diferente de crença. Então, por que eu gosto desse negócio aqui? Por que eu sou tão fissurado nesse negócio que eu montei, que eu entendi como funcionava? Porque eu não aceitava a estrutura de crença. Eu queria saber como é que as coisas eram mesmo, né? Essa cisma foi que fez com que eu pegasse o material desde 1922 e começasse a organizar. Por aí. Porque eu não sabia que ia resultar nisso. Entenda que quando eu comecei, eu estava na universidade em 22, eu só tinha material que eu ia empilhando, eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Quando eu resolvi organizar, eu estava na universidade quando eu comecei a organizar esse material. Com 22 anos. Não. Não. Com 22 anos. Não, eu sou de 50. Preste bem atenção. Esse povo daqui... Esses daqui? Mas veja, essa população genético-biologicamente está se misturando hoje com a Terra. Está recebendo também. Já misturou tudo. Não tem. Porque ela está incorporada. Misturou. Está na incorporação genético-biológica já. Eles chegaram puros na Terra. Tanto é que se isolaram, durante muito tempo não havia casamento com terrestres. Até que o plano superior entrou nessa jogada e falou, acabar com esse negócio aqui, isso aqui é um gueto. Vocês têm que entrar na jogada, porque eles estavam com problema espiritual. Tanto é que vieram para cá, para vivenciar o processo terrestre, de todo o aprendizado espiritual que ia ocorrer aqui, e tinham que ceder a herança genético-biológica deles pura, para o processo todo. Na medida que entra elementos... dessas estípes daqui, dessa genético-biologia que entrou aqui posteriormente, começou a haver vamos dizer assim, um arrefecimento da participação de certas, vamos dizer assim, informações genético-biológicas de origem animal. Vamos. Como naturalmente vamos ficar livres agora. Toda a herança animal, porque a Terra está entrando numa área de padrão vibratório muito diferente. Todo o DNA nosso está sendo revisto. Há muitas informações a respeito disso. Exatamente. Isso porque estão tirando essas informações. Nós estamos recebendo contribuições genéticas dos mais diferentes povos do espaço, através de miscigenação, inseminação artificial, gente sendo sequestrada aí para tudo que é lugar. Não, essa geração nossa toda, tá? Os vivos também estão recebendo informações genéticas alteradas. Existe processo de mutação, inclusive dirigido, artificialmente administrado. Não é mudança de DNA, é no DNA. Né? Sim. Agora veja bem. Sim. Olha, o acesso não é físico. O acesso é em dimensão hiperfísica. Tudo que acontece no físico vem de outros níveis. Eles fazem alterações nos níveis de ar. Por exemplo, eles acionam no etérico essas transformações. Essas energias começam a produzir mutações em nível genético-biológico. Pode ter certeza, a cada geração novos elementos são incorporados nessa codificação. A ciência hoje ainda não mapeou o DNA. Portanto, ela não tem condições inclusive, de comparar. Além de que o mapeamento nosso se dá numa escala ainda macro. O DNA tem elementos mais ocultos ainda, que a humanidade não descobriu ainda.
Aí perceber que ele é mais complicado ainda do que se imaginava. Ele não é tão simples como se imagina. Então, por aí, Ah. os nossos descendentes vão perder a herança genética. Sim, mas nós sim, porque o próximo corpo que a gente vem já não vai ter isso. Ah, sim. Tem pessoas que já incorporaram elementos de transformação. Isso não é uma coisa de um dia para o outro, não, gente. Isso é uma coisa que vem vindo lentamente. Lentamente. Quando o processo se iniciou, era necessário existir a participação de um grupo que eles chamam de fecundadores. O que são os fecundadores? Suponha um mundo que só tenha almas, não tenha corpos físicos disponíveis para ninguém nascer. Aparece nesse planeta, eles descem com suas naves, estabelecem suas bases e, através de uma ciência que eles conhecem, os chamados fecundadores, eles começam a ter filhos, normalmente. Só que as almas que estão nascendo não são gente deles mesmos, são as almas que estão naquele planeta. Depois que formam uma certa população de gente encarnada com as almas locais, eles vão embora e deixam, portanto, a herança genética deles, os corpos em que o pessoal então continua, enfim, a procriar, disseminou, né? Depois esse grupo se encontra com outros povos, outras raças e vão incorporando novos elementos genético-biológicos, né? Fazendo um mapa mais completo. Os fecundadores têm a característica de conterem elementos genético-biológicos de muitos povos. Fecundadores é quando um povo já se misturou tanto que eles praticamente têm os 144 mil tipos, né, incorporados na estrutura dele. Eles se tornam fecundadores por causa disso, porque eles têm uma herança praticamente completa, né? Bom, essa experiência não deu certo aqui na Terra, por vários fatores. O poema Lágrima de Virke, que conta esse episódio, diz que o comandante da missão chorou porque as coisas não deram certo aqui, por um motivo muito interessante. Eles chegaram, se estabeleceram, aí, muito bem, quais são as almas que vão nascer? As almas dos estrangeiros, que estavam em corpo físico, ou as que não estavam em corpo físico, não podia dar certo porque era de outro universo. O processo não deu certo. As almas do pessoal que veio com a Terra para cá, o grupo de Atma-Ras, também não deu certo porque eles não eram desse sistema solar. Estavam ainda por serem conectados. As almas dispersas lá de Dharmon também não havia qualquer condição, porque a Terra não era daqui. A Terra estava emprestada de outro sistema. Quer dizer, havia uma questão energética que fez com que o sistema de fecundação não funcionasse. As criaturinhas nasciam mortas, elas não conseguiam se manter encarnadas, eram natimortos. Desistiram do procedimento e foram embora. Aí o que eles fizeram? Pegaram seres artificiais que tinham dado certo aqui, eram feitos com matéria terrestre, híbridos feitos de animais adaptados aqui e de elementos da genética humana, né? Porque eram elementos parciais, não houve problema de adaptação. Eles trabalhavam com os trídeos, aquela coisa toda, fizeram esse ser ajudante aí. Aí eles falaram, puxa vida, alguém descobriu a ideia, em vez de usarmos os fecundadores, vamos usar esses seres artificiais que já estão enraizados aqui, já estão funcionando, já estão se reproduzindo normalmente. Aí fizeram alterações genéticas neles, eles foram transformados em seres sexuados e nasceram então uma legião de andrógenos artificiais. À medida que o processo ia avançando, com o tempo eles pegaram e tiraram uma informação genética do andrógeno e especializaram, criaram a mulher e o andrógeno. Sim, a retirada da costela. Quando eles especializam, tiram do ser hermafrodita, tiram um elemento genético, eles começam a gerar descendentes, ou são só mulher, ou então são andrógenos, são hermafroditas, né? Então, aí como começaram a aparecer hermafroditas, nascer mulheres em grande quantidade, os outros hermafroditas foram se especializando naturalmente como homens, né? Exatamente. Aí com o tempo a coisa deu certo, mas as almas que primeiro nasceram foram do pessoal que veio com a Terra. Depois, eles são chamados na origem Simaós, né? Simaós. O povo de Avis são chamados Simaós. E aqui, filhos do Simaós, quer dizer, Simaós Amis. Então, eles foram os primeiros que nasceram
dessa engenharia genética aí. Quando o grupo estava grande, os estrangeiros começaram a nascer filhos dos Simaós Amis. No início deu tudo legal. Hã? Mas aí começou também a haver uma complicação, tanto é que eles tiveram que separar Simaós Amis de estrangeiros. Começaram a se desentender por causa de padrão energético. Aí começa toda a questão do racismo no mundo, e em particular o antissemitismo. Por incrível que pareça. Está na origem da história da humanidade essa guerra entre raças e povos e confusão danada, né? Sim. Energéticos. É um negócio complicado, gente. O povo que veio com a terra acha que a terra é deles. Ah, mas o que adianta vocês acharem que a terra é de vocês se vocês estão num sistema solar que não é de vocês? O espírito que anima vocês eram um satélitezinho vagabundo. Agora vocês são um planeta por conta de um espírito que é desse sistema solar. Então vocês não são desse sistema solar, vocês apenas estão aqui. Quer dizer, imagina a discussão assim colocada na mesa de bar, né, de botequim, dá num negócio desse. Aí você fala, como é que vocês estrangeiros estão achando que são alguma coisa aqui? Claro, fomos nós que trouxemos vocês de lá, incorporamos o espírito de Darmon, porque senão vocês ainda estariam lá. Quer dizer, todo mundo acha que é dono do pedaço. Todo mundo tem razão, porque na verdade ninguém tem. Hã? Agora é que... É agora. É agora que está havendo a consolidação disso tudo. Tudo. Por que Jesus veio aí? Para provar que esse sistema já estava resolvido. Ele veio, nasceu na carne da terra, para mostrar que toda a herança havia se fundido, que o problema do acidente foi resolvido, que, portanto, um ser iluminado podia nascer aqui nessa matéria, segundo, lembrar-se de quem era ele mesmo. E transmutar a própria matéria. Portanto, ele veio para isso. E vem a religião explica o negócio. Xiii, mas o que é 2000 anos para uma história de milhões de anos aqui? Deu certo. E nós estamos sabendo já disso em níveis hiperfísicos. Toda noite nós somos instruídos sobre esse processo. O que nós não estamos ainda na consciência. A consciência só vai ser liberada quando a Terra começar a navegar em outros espaços. Agora, veja bem a questão dos comportamentos, gente. No momento em que o sistema se tornar instável pela aproximação de Dóton, e o eixo físico da Terra cambalear em relação ao eixo da Terra hiperfísica, nós vamos ter um desgoverno nos sistemas naturais de controle de todas essas forças. Então nós vamos ter radicalismos em todos os níveis. Aí você vai ver. A guerra explode por causa desses malucos querendo ainda ser, tipo assim, o último suspiro de tentativa para ser um império e se impor. Né? Afora outras questõezinhas. Nós vamos ter esses camaradas radicalizando aqui no campo da materialidade na área de biologia. Vide clonagem e essas coisas todas. Todo o controle genético de sementes na agricultura. Isso tudo é coisa daqui, coisa que não é legal. São aspectos negativos que eu disse que prevalecem. E eu acho que realmente por conta do acidente. Isso eu concordo com você. Porque até então pode ser que a coisa tinha vindo muito legal. Mas quando Jesus volta para retomar o projeto depois do acidente, depois da quarentena, né, ele tem que fazer uma sociedade com o chefão daqui, por conta do espírito de Darmon que veio para a Terra, para permitir com que todas as ciências pudessem trabalhar em unido. Toda a potencialidade pudesse ser colocada. E olha que isso é parcialmente conseguido. Até hoje ainda está aí. Militares, a ciência ortodoxa separada de espiritualidade, magia aprontando, as sociedades mal organizadas, fome, devastação ambiental. Quer dizer, tudo que é negativo, né, desses conflitos de interesses e de personalidades e povos muito diferentes, está presente na humanidade. E isso vai explodir para todo lado. Exatamente. Ah, sim. Ele já entrou uns 2 anos e meio, a gente está falando aí um risco de 5 anos e meio para explodir. Depois ele passa por alivia. Agora, é o processo necessário para que a verdade aflore também. Se você não radicalizar e ir até as últimas consequências, a verdade não vai explodir. Ah, mas isso é inevitável. Mas isso é morte de corpo físico, limpeza. O sofrimento é necessário, porque, sabe, não tem alternativa. Nós construímos essa situação.
Nós somos conscientes disso aqui, não pense que não somos. Todos nós, fora do nosso corpo físico, nós temos perfeita consciência dessa loucura aqui, só que isso está reservado, censurado na estrutura interna, senão a gente não aguentaria o esquema aqui na matéria. Daqui a pouco alivia tudo isso, né? Esses acontecimentos todos aí, as pessoas mais conscientes, que eu falo sempre, vão comemorar. Um monte de gente vai ficar enlouquecido com a bagunça. Outros vão achar ótimo, finalmente essa zorra, sabe, explodiu e vamos começar o negócio direito. Vai resolver. Vai. Porque tem um monte de gente, por exemplo, que vai ser retirado do planeta, outros vão para regiões subterrâneas, outros vão subsistir mesmo na superfície, com tecnologia adequada, vão conseguir atravessar essa temporada toda com um mínimo de dignidade. Essa encrenca tem um período crucial, que os ETs chamam de Tsaraya. São 33 meses. Eu não sei, por exemplo, se 33 meses é o ponto contado a partir do mergulho do Dóton e o retorno dele. Isso é uma possibilidade. Mas tem astrólogos defendendo que já pode ser começado a contar os 33 meses. Porque se for contar os 33 meses, depois tem encrenca propriamente dita, não vai ser baratinho. Ah, não, mas olha, a limpeza vai ser tão grande que eu acho... Hã? Mas aí você vai contar com a ciência original. Você vê com que rapidez vai ser isso. A humanidade rapidamente se reestrutura. Mas aí, olha, vimanas, que são coisas proibidas para nós teremos. Muito pouco tempo daqui para diante, muitos fundos de quintais no mundo, aí das comunidades que vão surgir, vão sair voando de vimana, primitivo. Aparelhos voadores, cujo segredo está guardado, ninguém conhece como voar. E os ETs dizem, é mais simples voar, né, do que andar em 4 rodas. E diz que você pode construir esses aparelhos voadores usando equipamento, ferramentaria de fundo de quintal. Nós vamos fazer aparelhos de cura inacreditáveis. A recolonização do planeta em bases completamente diferentes. E isso aqui mesmo, a reconstrução, uma nova agricultura, uma nova medicina, novas formas de organização social, muda tudo, desaparecem os países, acabam as religiões. Agrotóxico, medicina alopática, vacinação em massa, o que mais? Ar poluído, o negócio está feio. Já estão vivendo, tanto é que tem muitos deles que já estão indo embora e outros já estão se preparando com a ciência original para voltar. Agora, aonde é que conclui esse lance todo aqui? Depois desses acontecimentos graves, o que vocês pensam, gente? Aquele monte de gente que veio, os 11 povos aqui, todo o pessoal que veio em nave com seus corpos físicos, guardaram seus corpos físicos, estão guardados até hoje. Porque agora é o corpo da ressurreição dos mortos. Em regiões subterrâneas, na Lua, em Marte. Exatamente. Olha, gente, as mudanças agora são tão grandes, toda essa noção que nós temos hoje de plano espiritual, de morte, de nascimento, isso tudo muda completamente. Primeiro, no momento que nós percebemos que nós somos uma criatura que atravessa o tempo, não somos a pessoa que só existe um tempinho, imagina, no tempo do cosmos, milhões e milhões de anos de existência, nós vivemos 80 e... Isso é bobagem redonda, né? A gente tem uma história imensa para trás e vamos ter uma história imensa para frente sem fim. Isso é um trecho. No momento que a nossa consciência fluir através dessa linha existencial, nós vamos saber quem fomos, né? Aí acabou morte. Em que sentido acabou morte? No dia que seu corpo não estiver funcionando mais, estiver lá todo encarecado, você chega para um casal e combina com seus pais vivos, não como se faz hoje, que você tem que combinar no astral, combina no vivo mesmo, né? Que quem vão ser seus pais, por afinidade. Por afinidade. Aí acontece simplesmente que esse casal vai dar à luz uma criança antes dele sair do seu corpo material. Então ele vai estar por um tempo ocupando 2 corpos. Está certo que ele vai ficar num estado meio letárgico, ele vai ficar num estado prostrado. No futuro nós vamos poder operar os 2 corpos, a criança e o adulto. A criança, quando tiver uma certa idade, o adulto se deita, sai do corpo voluntariamente, desliga seu cordão, o corpo vai para o crematório, sei lá, e ele fica apenas com outro corpo novo. Cadê a morte? Consciência contínua.
É, exatamente. Você esquece. Esqueceu tudo. É aí que o bicho pega. Exato, o bicho, uma opção de outras coisas. Agora, depois não vai esquecer mais. Acabou. Vai esquecer mais do tempo. Então, o que que também acaba? O tempo que nós passamos do outro lado preparando para uma nova vida. Mas e o karma? Como é que essa pessoa esquece? O karma acaba agora também. Mas mesmo para quem ainda tem muita coisa, Causa e efeito. Quem não tem condições de acertar suas coisas agora, tem que ir para outro sistema mesmo. Viu? O karma é uma lei de causa e efeito adaptada à Terra. A adaptação é a seguinte, para vocês compreenderem a adaptação da lei do karma aqui. Causa e efeito é o seguinte, você joga um tijolo para cima e fica embaixo, o tijolo volta para sua cabeça. Isso é causa e efeito. Você pega um tijolo, joga para cima e fica, né? Causa e efeito, ele vem na sua cabeça, né? Muito bem. Qual é a diferença da questão de causa e efeito na Terra? Consiste no seguinte, gente, o Espiritismo fala disso. Não, é que no caso da Terra, os acertos com as pessoas com as quais você se desentendeu, é feito com a mesma pessoa com quem você se desentendeu. Num sistema de causa e efeito, você atrai comportamentos semelhantes aos que você teve, mesmo que partindo de terceiros. Essa é a diferença. Então, por exemplo, se eu tenho uma dívida kármica com a senhora, eu pago com a senhora. Eu não vou ser objeto do mesmo tratamento por parte, por exemplo, do Sacha. Eu vou ter que acertar com a senhora. Kármico. A causa e efeito é uma lei universal. Você. Entendeu? É uma lei universal. Salva pelo gongo, né? Bom, então, gente, a questão kármica é terrestre por conta disso. Toda relação kármica é uma relação incutida. Ela é colocada porque nós temos que vivê-la. E acreditamos nos sentimentos que temos. E os sentimentos são reais, no sentido de que eles são sentidos de verdade. Gente, esse quadro geral aqui das grandes heranças é uma coisa que os senhores podem ter certeza, ainda existe muitos vazios. Vazios porque nós tínhamos que entender certas peculiaridades das contribuições desses diversos grupos entre os 11 povos. Até porque, além do fato deles pertencerem a civilizações específicas, eles pertencem a famílias espirituais específicas, né, que nós não estudamos até hoje. Eu tenho um pouco material divulgado sobre isso, mas um dia serão divulgados. Os marions apresentam características específicas, né? Os maruins ídeos, maialirãs, maiamirins, os moás, os mariazarins, os morizas, não, eu esqueci o nome. Enfim, só parece o nome de tribo indígena. Responde, etc. Né? 11 povos. Tem outros povos, que alguns deles eu tenho os desenhos característicos dele, outros não tenho. Né? Eu comecei a organizar isso e depois desisti. Mas olha, eles têm particularidades já. Quer dizer, quando você insere uma estrutura mol ali, que resultado dá? Né? Então, é muito interessante. Quando eu consegui terminar de montar essa tabela que você me cobrou, né, onde é que essas raças estão distribuídas no negócio aqui? Eu tenho já algumas ideias. Né? Eu sei, por exemplo, que os grupos marions e maruins estão fortemente ligados aqui, como os moás aqui em Massá. Eu acredito. Né? E porque eles são muito característicos, esses seres aqui. São seres de muita luz, muita serenidade. Eu fico imaginando, por exemplo, quem são esses seres maravilhosos aqui? Né? Quem são eles aqui? Possivelmente são mariazarins, né? Os chamados nazarenos. É uma ligação que eu faço por vibração. Sim, claro. Porque, sabe, a gente vai juntando pedacinhos ali, você entende? A gente vai sentindo algumas coisas. Você percebe, por exemplo, que o comportamento desses aqui é muito semelhante a dos Éleres. E os Éleres são mariazarins. A bondade pura, expressão de bondade, sabe, de amor, de uma coisa despretensiosa, é muito característico desse povo daqui. Maria, olha, é uma das identidades mais secretas da história da Terra, eu acho, é a de Maria. Eu acho. Às vezes eu acho que talvez Maria seja, na verdade, um Deva, a própria Terra, o próprio planeta Terra manifestado como ser no reino humano, um Deva.
assistido, a reencarnação de um Deva. Isso é uma possibilidade, eu não sei. Com uma assistência do reino humano, ela se manifesta assim. Porque faz... Lógico, é por isso que eu penso isso. Ela foi intermediário da organização da matéria da Terra para fazer o corpo dele. A possibilidade dela ser um Deva é muito grande. Só que quem deu forma de personalidade ao Deva, talvez seja um grupo de entes, né, humanos, hiperfísicos, que fazem então, dão a ela a estrutura, né? Mas a energia dela essencialmente pode ser dévica. Isso é uma hipótese. Mas é esotérica demais da conta, né? Quer dizer, é um tipo de papo... É linda. Essa possibilidade é muito linda, né? Muito linda. Como existe a possibilidade, por exemplo, de Maria Madalena ser a chama gêmea de Jesus. Chama gêmea. Porque Jesus é um ser já bipolarizado. Ele já é... Ele normalmente é uma... Ele está andrógeno. Ele está nas vias de passar para o ternário superior. Entrar no reino angélico. Entendeu? É um ser muito, muito, muito avançado. Ele já está na fase andrógena. Na manifestação terrestre, ele só pode aparecer polarizado. Mas é possível que a versão venusina dele, por exemplo, já não seja. Já sejam os dois seres num só corpo. E quem é essa outra parte? Quem é? Não. Não é mesmo. Não é. Os dois juntos, aí é um só já. Porque a criatura mônada é uma só. A manifestação é que é dupla. Claro. A chama gêmea da senhora... claro. Pois não é? Você pode perguntar assim, onde é que está a outra parte de mim mesmo? Né? Não é a minha. E os ETs explicam onde é que surge a estrutura de chama gêmea. Mas nós não vamos falar nada sobre reino humano aqui. Isso aqui, gente, tudo é um pouquinho da gente. É um pouquinho de cada um de nós, né? Não é tão difícil. Nós temos isso aqui na gente, dominação, guerra. Nós temos também todo o nosso lado bom. Nós temos esse nosso lado perfeccionista. Nós temos também essas 11 alternativas com todas as suas possibilidades. Nós somos um pouco assim, nós somos um pouco assim, etc. Quer dizer, nós temos um pouco de tudo. Nós temos um pouco de visão macro, temos um pouco de visão materialista da vida, no nível bio. Nós somos um pouco de tudo. Mais uma coisa do que outra. O fato é que toda a humanidade da Terra hoje vem sendo tratada em 7 grandes grupos. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos tratados através de faixas vibratórias. Como se existe um sistema de emissão de rádio que os mestres polarizam e que está abrindo circuitos, fechando e abrindo circuitos sensores do nosso nível etérico, permitindo com que a gente vá resolvendo uma quantidade imensa de processos internos. Isso aqui são chamados raios da teosofia, que os ETs dão outras denominações, não importa, né? Esse aqui ligado à frequência do azul, do amarelo, do rosa, de todas as cores, o branco, aqui de uma tonalidade específica do verde, aqui do vermelho, o rubi, e aqui uma faixa do violeta, né? Isso aqui, então, isso é uma composição de energia que os mestres, cada uma delas está ligada a um dos mestres, isso está sendo vibrado para que nós possamos completar toda a evolução desse sistema de coisas, né? Isso tudo é um sistema artificial, isso tudo desaparecerá. A ênfase numa determinada reencarnação, porque no fundo a gente vem numa vida sempre com uma ênfase principal, 2 secundárias e as outras ternárias ou quaternárias. Então todos nós podemos nos identificar de maneira particular com um raio. Uma das maneiras de nos identificarmos tem muito a ver com as cores. Você pega essas 7 cores e faça 7 ordens. Coloque assim, a cor que você mais gosta, a segunda que você mais gosta, a terceira que você mais gosta, a quarta, a quinta, num determinado lunação. Na outra lua, você reordena. Aí faz uma coleção disso. A que predominar, existe uma possibilidade muito grande de corresponder à sua estrutura de evolução. E a gente muda em cada encarnação. Sim. Ou passa algumas encarnações no mesmo tema. Depois muda. A gente vai se aprofundando em todas elas, né?
Não, 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 não. Isso não tem uma ordem. Até porque isso aqui não é colocado assim em 7. Na verdade é um círculo, né? Então qualquer ponto é começo. Não é? Agora, esses raios aqui, por exemplo, como é que se desconfia, pelo menos? O raio azul tem profundas ligações com todos os movimentos da unidade, da coisa do social, da organização social, também no campo da política, da liderança política. Isso está muito ligado a 1. O 2... Você volta nele numa oitava diferente. Você pode frequentar o 2, por exemplo, muitas vezes, mas em oitavas diferentes. Vamos dar um exemplo. O 2 está muito ligado à atividade do ensino. A senhora, numa vida, por exemplo, esteve comprometida com o ensino dos seus próprios filhos na sua família. Numa outra, a senhora já faz um trabalho social como professora. Numa outra, a senhora já trabalha, por exemplo, no campo da filosofia, escrevendo livros. Lá na frente você é um mestre. Quer dizer, está sempre no raio 2, mas trabalhando... Amarelo. Sempre no mesmo raio. A gente passeia, né? Muito. Na verdade, a gente passeia. E nunca ninguém está num raio só, na verdade. E vai por aí. Por exemplo, eu tenho um trabalho fortemente concentrado no raio 2. É o raio do ensino, da difusão do conhecimento espiritual, qualquer que seja, né? Mas eu tenho coisas importantes no azul, ligado à Mestre Moria, que é um trabalho no campo de liderança, que mudou até bastante coisa, mas eu tenho essa ligação aqui. Como arquiteto, eu tenho alguma coisa no 4, embora exerça pouco a profissão da arquitetura clássica, porque a minha formação é em urbanismo. Então, mas tem coisa no 4, o meu gosto pela arte, essas coisas todas, pelo desenho, né? E são esses, assim, as ligações que me parecem mais fortes. Mas eu tenho todo um trabalho na área de tecnologia também. Então eu tenho... Bom, gente, está aí o que eu chamaria de salada cósmica terrestre, né? Uma extraordinária confusão, extremamente complexa. Basta nós pegarmos as características básicas desses seres, com os modelos de civilizações onde eles se estabeleceram, estavam estabelecidos, com o fato de haver uma composição muito complexa na Terra, com lideranças difíceis de conciliar, num sistema solar alheio em todos os sentidos para todo mundo, vindo de um outro universo, um enraizamento diferente. Quer dizer, isso é um quadro que faz com que a humanidade da Terra se torne muito particular, num contexto muito abrangente. Isso tudo faz com que a humanidade da Terra, no momento que ela incorporar a herança genético-biológica original, vamos nos tornar seres com uma experiência fantástica de uma adaptação transcendente. Nós vamos nos colocar como seres que fomos capazes de atravessar níveis de sofrimento muito profundos e abrangentes. Quer dizer, tão abrangentes quanto profundos. Isso vai nos fazer, nós terrestres, seres com uma grande envergadura espiritual, no sentido que nós vamos ter um know-how incrível para ajudar humanidades que estão com problemas extremamente complexos. Teremos uma espécie de uma especialização multifacetada, na medida em que nós não sofremos solitariamente uma questão, nós tivemos que dividir a solução dela com abordagens muito diferentes. Nós somos um só rebanho, um só pastor aqui, é uma fantástica vitória da capacidade da criatura humana de encontrar denominadores comuns para solucionar problemas de grande envergadura. Esse casamento Maramayan-Admaron é um sucesso por causa desse ponto. Então, esses dois universos aqui consagram a sua amizade graças ao fantástico acontecimento que aconteceu aqui entre a galáxia de Lúcia e a galáxia de Mora. Né? É uma coisa que são galáxias de universos diferentes, né? Envolvendo muitos planetas, né? Aí logo que esse negócio todo completar, nós vamos ocupar os outros sistemas solares, consagrando definitivamente essa cirurgia de transplante aí, muito maluca, que de alguma forma está sendo integrada em nós todos. Nós todos, embora com origens diferentes, cada um de nós aqui é de um lugar, ou eventualmente somos de fora, estamos aqui temporariamente. De qualquer forma, a integração disso tudo é um desafio que está sendo vivido, não só pelo coletivo, mas por cada um de nós. Porque temos toda essa problemática embutida no nosso processo pessoal. Ok?